Os próximos passos do anticristo são mais doença, mais pandemia, a epidemia da fome. Porque na hora que eles conseguirem eliminar a direita do mundo, já eliminaram o Trump, estão querendo eliminar o presidente Bolsonaro, então a guerra será justamente entre as esquerdas. Agora você pode ajudar a TV Nossa Senhora de Fátima sem sair do YouTube. É isso mesmo. É só clicar no botão aqui embaixo do vídeo, onde está escrito Seja Membro. Você pode ser padrinho ou madrinha, você pode ser apoiador ou benfeitor do nosso canal. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro, aí você escolhe o valor que você vai nos apoiar mensalmente e segue os passos que o próprio YouTube vai mostrar para você. Aí você apoia o nosso trabalho, apoia a nossa TV a continuar anunciando a igreja verdadeira e denunciando a igreja falsa. Muito obrigado pela sua ajuda. Paz e bem. E o anticristo já se reúne com o seu corpo místico, preparando e programando os próximos golpes que ele dará contra nós. Sim, o anticristo já está iludindo o mundo, mas vai iludir muito mais. Ele está criando uma situação de desgraça, uma situação de desespero, de desânimo, uma situação terrível no mundo, do qual no final ele aparecerá como Salvador do mundo. Porque basta simplesmente o anticristo fazer isso e cessam todas as pressões, toda a desgraça que ele próprio está causando junto ao seu exército, junto justamente aí ao seu corpo místico, porque tudo isso é fabricado. Toda essa situação que nós estamos vivendo é fabricada. E aí então, para atender justamente ao interesse do anticristo e do seu exército, do seu corpo místico, o anticristo, na verdade, escravizará o mundo. Quando tudo parecer perdido, ele vai aparecer como Salvador no mundo, mas ele estará escravizando mais ainda o mundo. Os próximos passos do anticristo são mais doença, mais pandemia, mais tragédias na saúde, mais mortes. Agora eles já estão pregando aí a epidemia da fome. Eu li essa semana recentemente aí um desses líderes mundiais dizendo: não, a próxima pandemia não é vírus, a próxima pandemia é da fome. E é interessante, meus irmãos, que o ano passado, ou melhor, em 2019, houve um treinamento dos líderes mundiais. Era como se fosse um videogame, um jogo. Foi feita uma reunião mundial no mês de setembro. Como é que as pessoas, os governos reagiriam se houvesse uma pandemia mundial? Em outubro a pandemia começou. Agora, mês que vem, eles vão fazer um grande treinamento. O que aconteceria se um hacker invadisse os sistemas mundiais causando fome no mundo inteiro? Eu não consigo imaginar como é que um hacker poderia causar fome no mundo inteiro, mas o treinamento será esse, tá? Como é que se acontecesse um hacker invadir os sistemas dos governos do mundo e causasse a fome, como é que os governos reagiriam? E essa notícia eu já vi faz um mês. E agora, essa semana, ouvi então justamente o indivíduo dizendo que a próxima pandemia é da fome. Olha só para onde eles nos arrastam. E também nós sabemos que a China está se preparando para uma guerra mundial, inclusive para uma guerra contra os Estados Unidos, que não aceitam o poderio da China. Porque, meus irmãos, até 2 anos atrás eu imaginava, até o ano passado pelo menos, que a guerra seria entre a esquerda e a direita. Nós tínhamos aí o presidente Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil o Bolsonaro, e eles fariam frente a essa invasão da esquerda no mundo. Mas agora nós sabemos que não é mais isso. Na verdade, a guerra será entre eles próprios. Porque na hora que eles conseguirem eliminar a direita do mundo, já eliminaram o Trump, estão querendo eliminar o presidente Bolsonaro. Na hora que eles conseguirem fazer isso, então acabou o acordo deles. O acordo deles, eles se unem para acabar com a direita, depois começam a brigar entre eles. Então a guerra será justamente entre as esquerdas. E nós teremos sim esse cenário de guerra, um cenário de fome, um cenário de desgraça, tudo isso implantado pelo anticristo. Insuflado por ele, que insufla um grupo contra o outro, insufla a união dos grupos e depois a guerra dos grupos, o conflito entre os grupos.
E nós estamos vivendo esse tempo justamente do anticristo fabricando tudo isso para que ele suba ao poder. E finalmente nós sabemos que ele se sentará no trono de São Pedro. Itália será destruída, Roma será destruída e, segundo as profecias, a sede de São Pedro será levada para Israel. Tudo isso nós veremos e nós precisaremos de muita fé, porque o anticristo, o objetivo dele, não se engane, não é simplesmente exterminar a humanidade, não é simplesmente escravizar-nos, não. O objetivo dele é muito maior. Se lembre que a guerra é espiritual, ele é filho do demônio. E o que é que o demônio quer? Acabar com a nossa fé e levar todos que estão na terra nesse momento para o inferno. Então, com a bravata aí finalmente de dizer que derrotou a Deus, derrotou a Jesus, derrotou a igreja do Senhor. E nós somos a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós manteremos a fé nas nossas casas, independente do clero traidor, o clero que cuspiu no rosto de Jesus, o clero que novamente crucificou o Senhor e crucifica novamente a cada missa errada que eles fazem, a cada falsa missa que eles estão fazendo, em nome de Jesus, mas colocando o falso profeta nas intenções da oração, unidos ao falso profeta, o Papa da Pachamama. E nós não, nós estaremos aqui na igreja verdadeira, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo até o final. Então pode se preparar, nós seremos atacados. Até sem internet nós vamos ficar. Olha, tem um país que essa semana saiu, o Paquistão. O Paquistão essa semana saiu que aqueles que não forem chachinados terão sua internet cortada. Seus chips serão desligados dos celulares. Tudo está muito mais perto do que nós estamos imaginando. Você vê que o Senado brasileiro, inclusive, já aprovou aí a lei que todo mundo é obrigado a ser chachinado. Vai ter que ter o passaporte para ter acesso, inclusive, a serviços de saúde. E isso já foi tentado implantar no mundo inteiro. Estão tentando implantar no mundo inteiro. Embora não esteja funcionando a pleno vapor ainda, eles estão tentando agora também no Brasil a mesma coisa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se eles fazem isso por um passaporte de chachina, o que não farão para que nós tenhamos a marca da besta na testa ou então na mão? Farão disso para muito pior. Tempos piores virão e só a nossa fé vai nos salvar em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele prometeu que aqueles que forem fiéis a Ele, Ele salvará, Ele protegerá. E conosco, então, o pior não vai acontecer. Nós precisamos nos manter em oração contra o anticristo, contra o demônio, pedindo ao Senhor que abrevie o tempo da sua volta, porque se ele tardar, nós não vamos aguentar. O Senhor sabe disso, foi Ele mesmo que nos avisou. Mantenhamos a nossa fé firme, mantenhamos a nossa fé sempre em alta, sempre olhando, como dizia Dom Bosco dizia, o meu segredo é olhar sempre para frente na direção do Senhor. Não para os lados, não para baixo, não para trás, mas para frente na direção do Senhor que me chama. Esse é o nosso segredo. Eu não posso iludir vocês, será um grande tempo de grande sofrimento. Será um tempo de muito, muito, muito sofrimento e muitas provações e muitas privações também. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, terminando, São Paulo nos diz: estou persuadido que os nossos sofrimentos de agora não têm proporção com a futura glória que se há de manifestar em nós. Para aqueles que forem fiéis, nós teremos a coroa da glória que o Senhor nos dará. Na sua volta, Ele volta e vai julgar a todos. E nós seremos chamados ao seu lado direito, porque fomos fiéis a Ele até o final, mantendo viva a fé, levando a fé para outras pessoas, mantendo viva a sua igreja, nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.